turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje em nossa aula nós vamos falar sobre alguns transtornos de ansiedade, tais como o TAG. O que significa TAG, professora? Transtorno de ansiedade generalizada. Assim como nós também nessa aula de hoje, nós vamos abordar sobre a síndrome do pânico. Pessoal, primeiramente, é sempre muito importante nós reforçarmos que é natural, é nato, né, dos seres humanos. Diversas emoções, conforme nós já falamos, não tão positivas, né, experimentamos ao longo da nossa vida e temos a ciência que a tristeza faz parte do nosso ser, os medos, os anseios. A ansiedade, ela também constitui o nosso ser, né? Aquela ansiedade que nós temos quando vamos iniciar um trabalho novo, quando vamos encontrar com alguém que gostamos, ou quando esperamos alguma situação diferente na nossa rotina. Aquele friozinho na barriga, né? A gente fica um pouquinho ansioso, um pouquinho apreensivo, mas dá uma sensação até satisfatória, digamos assim, é uma emoção que experimentamos muitas vezes. Ou às vezes essa sensação de ansiedade, ela não é tão agradável, mas faz parte da nossa vida, mediante as situações que fogem da normalidade. Nós sentirmos sim uma ansiedade, né? Um friozinho na barriga, as famosas borboletas no estômago. Isso faz parte, não, isso não significa que nós somos os ansiosos patológicos ou possa significar que tenhamos de fato o TAG, o transtorno da ansiedade generalizada. Uma vez que a ansiedade ela está presente na vida de todos os indivíduos, mas a grande diferença entre a ansiedade generalizada, o TAG, a ansiedade patológica da ansiedade normal, é que quando nós somos pessoas que não temos esse diagnóstico, nós conseguimos conviver com esses anseios, né? Com esse medo, com essas dúvidas, nós conseguimos ainda. Esses medos, eles não nos paralisam. Então, nós conseguimos ainda, mesmo que nós tenhamos algumas preocupações, nós conseguimos trabalhar, nós conseguimos estudar, de medo que esses medos eles ficam meio que bem resolvidos. Nós temos eles conosco, porém nós temos também a certeza de que tudo vai ficar bem. Já o paciente que tem esse diagnóstico, tal como o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, esse paciente ele tende a se preocupar de tal maneira que que a sua convivência com as demais pessoas, que as suas atividades diárias de estudo, de trabalho, passam a ser efetivamente comprometida por conta dessa preocupação excessiva. Outra coisa que é bastante importante nós frisarmos que essas preocupações excessivas, elas não têm muitas vezes um fundamento. Então, um pensamento, né? Porque o autoconhecimento, dentre, obviamente, né, a estes pacientes, o autoconhecimento, como também o tratamento medicamentoso e as terapias, mas o autoconhecimento ele é bastante benéfico aos indivíduos, né? É só nós propormos também aos nossos pacientes esse seguinte pensamento: todas as vezes em que houve uma preocupação, elas foram em vão. Então, quando os indivíduos se conscientizarem dessa condição, isso pode trazer um certo conforto, não é mesmo? Então, esses nossos pacientes com esse diagnóstico, eles têm preocupações que o aprisionam, que fazem com que suas relações com as pessoas no seu contexto familiar fiquem prejudicadas, porque eles estão presentes no momento, mas não estão, né? O que chamamos de pertencimento, não há esse pertencimento, porque a cabeça da pessoa está naquele medo, muitas vezes sem fundamento, como eu acabo de falar, e isso atrapalha, né? Porque a pessoa de fato, ela não está ali de corpo e alma, como dissemos, né? Ela está, mas não está. Então, isso também acaba por interferir nas suas relações interpessoais no trabalho. Essa inquietude que a patologia pode trazer também pode prejudicar muito a concentração e o desempenho desse paciente, bem como também nos estudos, né, a concentração. Muitas vezes o indivíduo pode começar um projeto, pode começar uma leitura, estar estudando, mas logo vem um pensamento, uma preocupação que o faz tirar o foco. Isso também é muito incapacitante.
Sem contar também, turma, que é bastante importante nós frisarmos o seguinte: os sintomas psíquicos, né, de medo, de tristeza, de apreensão, de incompreensão que esses indivíduos experimentam, né, em decorrência da ansiedade generalizada, esses sintomas, eles tendem também a interferir intimamente no físico. Por quê? As questões físicas, elas estão intimamente relacionadas com as questões psíquicas. Então, o físico, né, as questões físicas, se nós temos uma dor física, consecutivamente a minha psique já não fica bem, como também a minha psique, eu apresentando tristeza, eu apresentando ansiedade, essas emoções vão interferir intimamente no meu organismo, tá? Então são duas condições que sempre vão estar interligadas umas às outras. Então o paciente que tem ansiedade, como é que funciona? Então o seu cérebro, como funciona o cérebro, então, de um paciente com ansiedade generalizada? Então, o seu cérebro reconhece uma situação, né, que para ele existe, sendo que na verdade não é consolidado essa apreensão, né? Então, o cérebro do paciente ansioso, ele tem a concepção que o indivíduo está numa situação de perigo. E o nosso organismo, ele cria uma série de mecanismos para nos defender mediante ao contexto em que estamos inseridos. Então, o cérebro dessa pessoa pensa que está numa situação, entende que está num contexto de perigo. Quando o nosso cérebro reconhece que estamos em situação de perigo, ele precisa nos fazer atento para que possamos reagir a essa situação. Então, quando ele entende que estamos em situação de perigo, ele precisa nos fazer atentos fisiologicamente. Mas para eu estar atentos fisiologicamente, meu organismo tem que estar em ponto de alerta. Então, é coração batendo mais rápido, movimentos respiratórios mais rápidos, atividade gastrointestinal mais rápida, atividade neurológica mais rápida. Então, todo o organismo numa atividade metabólica mais acelerada. Porque o cérebro do ansioso, mesmo que a gente sabe, não tem algo que lhe traga um risco, mas como ele está em constante preocupação, o seu cérebro lhe prepara para uma situação catastrófica. E aí nós temos quais eventos físicos? Principalmente, né, ataque cardíaco, o coração vai trabalhar de modo muito mais árduo, muito mais intenso. Consecutivamente, pressão arterial acelerada. Desculpa, a pressão arterial vai aumentar e aí consecutivamente esse paciente passará também a ter complicações físicas, tais como quadro de hipertensão. Sabemos que a hipertensão ela pode estar relacionada intimamente a problemas cardíacos também, tais como parada cardiorrespiratória, torna-se um dos gatilhos, infarto agudo do miocárdio. Esse paciente também terá alterações gastrointestinais, tá? Então é bastante comum esse paciente ter um aumento dessa atividade gastrointestinal. Então, por isso que fala, a pessoa fica ansiosa, tem dor de barriga, por quê? O organismo está trabalhando de modo muito intenso. Então, ele também pode sentir, em decorrência de tantos estímulos, ele pode sentir náuseas, né? Uma sensação de vertigem, quase que de pré-desmaio. Então, o paciente, ele entra numa condição física em decorrência das suas questões psicológicas, porque elas estão intimamente relacionadas umas às outras. O tratamento. O tratamento é a base de ansiolíticos, mas assim como nós já falamos, esse tratamento ele requer dos nossos pacientes uma certa cautela. A cautela é que essas medicações elas sejam devidamente prescritas pelo médico psiquiatra, a melhor pessoa para avaliar o contexto e prescrever essas medicações, tá? Então o psiquiatra prescreverá essas medicações nas dosagens corretas. E esse paciente, quando ele inicia esse tratamento medicamentoso, ele precisa de um aparato, ele precisa ser observado, porque essas medicações podem trazer efeitos colaterais importantes, já que os ansiolíticos eles tendem a diminuir a atividade neurológica, há uma possibilidade desse paciente ficar um pouquinho mais prostrado, né? Ele pode apresentar um certo tipo de confusão. Então, alterações em seus sinais vitais. Então, à medida em que ele começa a fazer esse tipo de tratamento, nós precisaremos ter bastante atenção para verificarmos todas e quaisquer alterações acerca da sua interação com o medicamento, tá?
para ver se ele apresentou algum efeito indesejado. Então, isso é bastante importante. Esse paciente também passará por uma terapia, a terapia cognitivo-comportamental, que consiste em entender, fazer com que o paciente, o psiquiatra, o psicólogo que propõe essa terapia, ele fará com que o paciente consiga lidar com as suas emoções, tá? É o autoconhecimento, porque quando nós conhecemos, né, nos conhecemos desde a nossa infância, das nossas vivências, que muitas vezes são inconscientes, a resolução desses problemas acaba por ficar mais fácil. Então, essas terapias ajudam os indivíduos a se controlarem, né? Um pensamento que eu acho bastante importante, assim, bastante interessante, é tentar trazer a essas pessoas que todas as vezes em que se preocuparam, essas preocupações elas foram em vão. Então, esse processo de autoconhecimento, ele também é bastante libertador a esses pacientes. Ele contribui de modo muito efetivo no seu tratamento, lembrando-os que essa condição, ela não tem cura. Ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, como já estudamos, depressão, foram as doenças psíquicas, né, que estudamos até agora. Essas doenças, elas não têm cura, e sim a sua manutenção. Então, um indivíduo que tem uma predisposição, que já apresentou esse diagnóstico, ele tem probabilidade de apresentar de novo, se ele tiver um gatilho, um fator estressor. Então, é sempre muito importante que esse indivíduo ele tenha um aparato, né, assim que ele manifestar os sinais iniciais da doença, para que assim possa evitar a somatização de fatores, né? Então, vamos imaginar que a pessoa apresenta esse diagnóstico, ela não é devidamente cuidada, e aí ela tem uma soma, né, desses fatores, dessas emoções mal resolvidas, e o tempo vai passando e a doença só tende a piorar, porque ela somatizou ao longo dos anos da sua vida. Então a tendência é que a doença ela tome proporções cada vez mais catastróficas. Então, justamente por isso é bastante importante que esse paciente ele tenha um aparato assim que perceber os seus sinais iniciais, tá? Então, turma, é bastante importante nós ressaltarmos que esses pacientes muitas vezes poderão chegar no pronto-socorro com sintomas físicos significativos, né, relatando dores no peito, achando muitas vezes que poderiam estar infartando, quando na verdade é uma doença de ordem psíquica. Então é importante que nós também tenhamos esse entendimento, né, esse olhar mais clínico, saber fazer essa distinção quando aquela patologia, quando aquela condição é advinda de uma condição psicológica tal como essa, tá? Então isso é bastante importante. Ansiedade generalizada é aquela ansiedade que acompanhará o paciente diariamente. São preocupações intensas que podem paralisar e atrapalhar a sua vida de modo generalizado, no trabalho, na escola, nas suas relações interpessoais, tá? Fatores desencadeantes, mais uma vez. Turma, não existe uma patologia que seja causada, é muito difícil. É uma patologia que seja causada por um único fator. Chamamos essas doenças de fatores, são doenças de origem multifatorial, ou seja, vários fatores contribuem ao seu desenvolvimento. Fatores hereditários. Se eu tenho alguém na minha família com esse que já apresentou essa condição, eu também tenho a probabilidade. Não significa que terei, mas tem uma probabilidade maior. Então, fatores hereditários. Fatores sociais. Gente, obviamente que todos os fatores sociais eles acabam por se prejudicar em diagnósticos como a ansiedade, mas partindo do princípio que quando a pessoa ela tem uma vida na qual não tem alimentação adequada, não tem acesso à medicação, não tem acesso a serviços de saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso ao lazer, obviamente que se torna um fator, né? Os níveis sociais desfavoráveis acabam por ser um dos fatores que acabam por desencadear. Moram em comunidades que não se tem privacidade, né? A questão social, onde um espaço onde se tem muita violência, onde se tem muito estresse. Todos esses fatores acabam por contribuir. Fatores ambientais, um local onde o saneamento básico é precário, onde a higiene ambiental é precária, tem muita poluição. Então, há de se considerar todos esses fatores. Tem a questão da infância, né? Nós sabemos que, conforme a professora explicou nas outras aulas, nossa personalidade até os 7 anos de idade. Então, todo evento traumático
principalmente até essa idade, vai contribuir de modo muito significativo para uma vida adulta o indivíduo desenvolver um distúrbio psíquico, tal como a ansiedade, tá? Porque o que que acontece, gente? As crianças, quando elas passam por situações traumáticas, né? Seja a perda de um ente querido, seja passar por violência física, psíquica, ou sexual, essa criança, ela tem a dificuldade, né, porque ela está na formação ainda, né, da sua psique, ela ainda está a se desenvolver, então essa criança, ela não consegue entender de fato o que está acontecendo e tampouco ela consegue exteriorizar, colocar para fora as suas emoções de modo tão claro que possa ajudar a que essas emoções sejam esclarecidas. Então, como a criança ela ainda está em desenvolvimento físico, mental e de entendimento, essa criança ela tende a ter um sofrimento maior passando por situações adversas, tá? Então essa criança ela terá, né, no seu íntimo passado por uma situação que lhe fez muito mal, ela crescerá, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto e ao longo da sua vida ela vai colecionar de sabores, né, mágoas. E quando essas emoções elas não são bem resolvidas, não são bem esclarecidas dentro do indivíduo, elas vão somar, aquilo que chamamos de somatização. E aí em um outro momento ela explode, tal como na ansiedade generalizada. Um dia eu escutei um relato de uma pessoa que tem um diagnóstico de ansiedade generalizada, que olhem só, gente, que um dos fatores desencadeantes foi quando criança, aos 6 anos, estava em um parque. O seu pai simplesmente o deixou ali, foi fazer algo e aquela criança ela ficou numa sensação imensa de desespero. Ela se sentiu totalmente desamparada e sozinha naquele ambiente. Isso gerou um trauma muito grande. Aí vocês me perguntam, professora, foi isso o fator, o gatilho responsável pelo desenvolvimento do quadro da ansiedade? Não somente. Provavelmente essa pessoa ela tem os fatores hereditários, ela tem outros fatores que somam e colocam a probabilidade maior dela desenvolver uma doença como ansiedade generalizada. Mas foi um dos gatilhos, nós chamamos de doenças multifatoriais, tá? Então, quanto mais fatores a pessoa apresenta, né, mais chances ela tem de desenvolver tal doença. Pessoal, então é bastante importante, porque assim, nós estamos numa gama de pessoas que estamos nos preparando cientificamente para tratar de pessoas com embasamento científico, né, e não com achismos, né? Então tudo isso que nós professores trazemos a vocês é baseado em pesquisas, em estudos. Então, nós temos aí também um senso comum que quer corromper isso, falando que ansiedade é frescura, falando que depressão é frescura. Só que nós não podemos ter o mesmo senso, o mesmo pensamento que essas pessoas têm, porque nós sabemos que existem diversos fatores que contribuem para o surgimento de tais doenças. Sabemos que há uma série de alterações hormonais importantes. Então, tendo em vista tudo isso, nós não podemos compactuar desses pensamentos muito pequenininhos, né? A gente até releva, porque são pessoas que não detêm o devido conhecimento, mas enfim, é bastante importante que nós tenhamos esse esclarecimento acerca do assunto, tá bom?